Oi, gente! Agora que oficialmente estamos chegando aí perto do Halloween, eu quis fazer esse vídeo pra caso você esteja procurando alguma coisa pra te deixar pronto pra aquele clima do dia 31 de outubro, que eu descobri que também é o dia do Saci. Então eu trouxe aqui nesse vídeo algumas recomendações de livros que eu acho que combinam perfeitamente com esse clima de Halloween. E aqui vão ter recomendações pra todos os gostos, então tem coisa pra quem quer ficar assustado, mas também tem coisas suaves pra quem não gosta de sentir medo, mas ainda assim quer ficar no clima. Mas antes de eu mostrar todos os livros pra vocês, deixem like no vídeo e se inscrevam pra ajudar esse canal a crescer. A primeira recomendação de hoje é um quadrinho, que é Lock and Key, do Joe Hill, que é nada mais nada menos que o filho do Stephen King. Esse quadrinho tem 6 volumes e ele tem um clima meio de mistério, suspense e tem um aspecto de terror que ronda ele também. Então acho que ele vai combinar muito com essa época do ano. O meu gato decidiu fazer parte do vídeo, então ele vai estar aqui contracenando com a gente hoje. Mas aqui nesse quadrinho, então, vai contar a história de 3 irmãos que acabam se mudando depois que o pai deles morre. O pai deles acaba tendo uma morte bem trágica que tanto os filhos quanto a esposa presenciam. Depois disso, como uma forma de tentar recomeçar as coisas, eles vão se mudar pra mansão Locke, que é a mansão onde tanto o pai deles quanto o tio cresceram e atualmente o tio mora lá. Essa mansão é da família Locke há muitos e muitos anos. Ela é enorme e misteriosa, mas também tem um fator mágico que vai rondar aí dentro da casa. Porque dentro da mansão existem várias chaves especiais escondidas que abrem portas mágicas. Só que essas chaves não necessariamente servem só para abrir portas. Por exemplo, vai ter uma chave que consegue abrir a cabeça de alguém e ter acesso aos pensamentos e às memórias daquela pessoa. Com essa chave eles conseguem tanto colocar informações novas, como por exemplo jogar um livro lá dentro e automaticamente saber tudo que está escrito nele, como também tirar algumas memórias e acabar se esquecendo daquilo. E existem muitas chaves diferentes e cada uma delas consegue fazer uma magia particular. Um tema muito presente nesse quadrinho é o luto. A morte do pai impactou muito a vida de todos os membros da família. A gente vai ver como cada um deles vai lidando com essa situação. Mas não só isso, como também ao longo dos volumes a gente vai descobrindo o que de fato aconteceu com o pai deles e se isso de certa forma está conectado com a casa e com as chaves. Os personagens também são muito bem desenvolvidos. Cada um vai processar o trauma da sua própria forma e cada um tem uma relação diferente com essa descoberta das chaves mágicas. E no meio desse cenário todo a gente também, obviamente, vai ter um vilão que também tá atrás dessas chaves. Conforme a gente vai lendo cada volume, as coisas vão ficando cada vez mais claras e fazendo mais sentido, mas ao mesmo tempo surgem novos questionamentos e o enredo vai ficando muito mais complexo e intrigante. Eu acho importante dizer que não é para leitores muito jovens, porque tem coisas bastante gráficas. E Lock and Key também tem uma adaptação da Netflix. Já saíram 2 temporadas até agora, a segunda temporada saiu agora em outubro, então ainda não terminei de ver, eu vi até metade mais ou menos. A série é divertida, mas no geral eu gosto muito mais do quadrinho, porque eu sinto que pra fazer a série eles acabaram infantilizando um pouco mais certos aspectos. Eu acho que o público-alvo da série é um pouco mais jovem do que necessariamente o público-alvo dos quadrinhos. Então tem várias coisas que acontecem no quadrinho que na adaptação pra série ficaram mais leves, digamos assim. Tem muitas diferenças também que eu não necessariamente acho ruins. Eu acho que sempre quando a gente tem uma adaptação tem certas coisas que funcionam melhor pra cada formato. E eu nem tenho muito problema assim com as mudanças em si. Eu acho que o meu maior problema com a série foi esse aspecto, essa sensação que eu tive de que deixaram as coisas um pouco mais bobas. Mas ao mesmo tempo eu entendo porque eles fizeram isso. Eu particularmente gostei mais da primeira temporada do que eu tô gostando da segunda. E eu sei que a segunda temporada não vai ser a última. Talvez eu não assista tudo, porque não tô muito envolvida assim. E hoje em dia, como eu não tenho assistido tantas séries, eu acabo dando prioridade pra aquelas que eu realmente gosto. No geral, a série é legalzinha, mas o quadrinho é muito bom. E eu recomendo muito pra quem ficou interessado. Não é muito longo, são só 6 volumes. Eu lembro que eu li esses no Halloween do ano passado e eu li muito rapidinho, em alguns dias. E eu achei esse quadrinho especialmente muito legal, porque ele mistura vários elementos, tanto de terror, quanto de suspense, quanto elementos fantásticos também. Então acho que esse aqui vale muito a pena. O próximo livro que eu tenho pra recomendar é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. E como o título já diz, esse é um livro gótico que se passa no México. O livro se passa nos anos 50 e vai contar a história da Noemi, que recebe uma carta meio misteriosa da prima e parece que ela tá um pouco perdendo a cabeça, vendo fantasmas, se sentindo ameaçada dentro da casa que ela tá agora. E por causa disso, o pai da Noemi decide mandar ela até lá pra ver se tá tudo bem com a prima e entender direito o que tá acontecendo. Chegando lá, a prima
dela tá morando numa casa isolada, que é rodeada por uma floresta. E a Noemi acaba ficando presa nessa casa, junto da prima e da família do marido da prima, que é um tanto quanto estranha e cheia de peculiaridades. Aqui a gente vai ter aquela atmosfera muito boa de gótico, com a casa vitoriana, a neblina que rodeia a casa, tem um cemitério ali por perto. E aqui a gente vai ter a nossa personagem principal latina, que acaba tendo que conviver com essa família que é inglesa. Nesse cenário, a autora consegue trazer assuntos como colonialismo, colorismo e eugenismo como uma parte ativa dentro do terror, o que foi um aspecto que eu achei muito interessante na história. E essa foi uma leitura que eu achei atmosférica, divertida e às vezes um tanto quanto nojenta também. Outro quadrinho que eu quero recomendar é Mordida, da Sarah Anderson. Esse aqui é uma ótima pedida pros medrosos, porque a gente não vai ter nada assustador nem de longe. Ele, na verdade, vai contar uma história de amor e do relacionamento entre uma vampira e um lobisomem, desde o momento que eles se conhecem inicialmente até eles irem se aproximando, criando esse relacionamento. Esse quadrinho não é uma história necessariamente linear, a gente vai ter várias pequenas tirinhas mostrando como é a vida desses dois, como é o dia a dia deles. A gente vai ver todas essas peculiaridades aí dentro desse relacionamento sobrenatural, mas ao mesmo tempo são cenas bem mundanas da vida deles. E eu achei esse quadrinho muito fofo e engraçadinho. E a arte também é uma gracinha. Esse aqui dá pra ler muito rápido, numa sentada só. E eu adorei, recomendo muito. O próximo livro que eu quero recomendar é Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu não sou uma grande leitora de clássicos, mas esse aqui é um dos meus clássicos preferidos. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a sinopse desse aqui, porque eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe. Mas ao contrário do que muita gente acredita, esse aqui não é um típico romance. Na verdade, ele tem um lado bem obscuro e sombrio, e até um pouco perturbador. Esse é um livro que às vezes é até um pouco desagradável de ler, por causa de algumas cenas que a gente vai ter aqui. E como esse também é um livro gótico, os cenários e a atmosfera fazem muita parte da história. Aqui nessa minha edição tem essa arte que mostra um pouco de como seria esse local onde o livro vai ser passado. Ele se passa numa área mais de campo na Inglaterra, um lugar mais isolado, mas sem muita vegetação também. Eles até têm um nome específico pra isso em inglês, mas eu não consegui achar de jeito nenhum que seria esse em português. Que são as moorland, mas seria esse lugar meio sem vegetação, muito mais rochoso. E eu tô falando muito disso porque eu acho que essa parte do livro é muito importante pra caracterizar a história. E eu acho a Emily Brontë muito incrível porque ela conseguiu escrever um livro em que eu absolutamente odeio todos os personagens e mesmo assim eu amo essa história. Porque os personagens que a gente vai ter aqui, eles não necessariamente foram feitos pra gente simpatizar com eles. São personagens falhos e com muitos traumas. Eles sofreram situações e abusos que moldaram muito a vida deles e acabou tornando eles pessoas cruéis, que de certa forma acabam perpetuando esse abuso. Então tem muitas situações aqui que dá muita raiva, mas essa é uma leitura que é muito atmosférica e tem um clima muito soturno, acontecem algumas coisas um tanto quanto bizarras. Tem uma cena em particular que eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo que eu estou lendo? Mas os sentimentos dos personagens que a gente vai ter aqui também vão ser muito intensos. A escrita da Emily Brontë é muito bonita, então tem várias citações lindíssimas. Não sei se vai dar pra ver, mas o meu livro tem várias marcações aqui das minhas citações preferidas. Mas justamente por ele ter esse clima aí meio sombrio, acho que ele combina muito pra essa época de Halloween. Eu também escolhi trazer aqui um mangá, que é Death Note, do Tsugumi Ohba e do Takeshi Obata. E esse mangá vai contar a história do Light, que é esse personagem aqui, que vai encontrar um caderno chamado Death Note, que seria um caderno da morte. E ele descobre que quando ele escreve o nome de alguém nesse caderno, essa pessoa vai acabar morrendo. A pessoa não só vai morrer, como ele também consegue escolher a forma como essa pessoa vai morrer. E a partir disso ele começa a se tornar um tipo de vingador e escrever o nome de vários criminosos no caderno. Óbvio que isso vai acabar chamando a atenção das autoridades e um detetive chamado L vai entrar no caso e tentar descobrir quem é responsável por todas essas mortes. Esse é um mangá muito clássico que todo otaku já leu ou viu. Mas eu quis trazer mesmo assim porque pode ter muita gente por aí que não conhece ainda. Principalmente porque esse é um mangá já um pouco mais velho, ele é de 2006. Então acho que hoje em dia ele já não aparece mais tanto assim por aí.
E eu acho que esse aqui é muito bom, porque mesmo que você não seja um grande consumidor de mangá, não seja algo que você curta muito, esse aqui mesmo assim consegue cativar públicos muito diversos. Ele tem 12 volumes, essa edição que eu tenho aqui é uma edição especial que tem 2 volumes em um só. Eu também acho o traço desse mangá bem bonito, então a arte também é bem atrativa nele. E isso aqui é muito bom, é muito bem construído, os personagens são incríveis. Esse mangá vai levantar muitos pontos sobre moralidade, principalmente, e até que ponto a punição é algo correto, e também vai lidar muito com a questão de como o poder pode corromper as pessoas. Esse é um mangá que eu acho que vai fazer você se questionar muito sobre o que você pensa sobre a justiça e o poder. Ao longo da história, você constantemente vai ficar mudando de lado. Uma hora você vai concordar mais com Light, em outra hora você vai concordar mais com L. Pelo menos eu constantemente tava aí nessa dúvida. O Light é um personagem muito interessante porque ele fica muito aí nesse meio entre ser herói e vilão. E o crescimento dele ao longo do mangá é muito complexo, muito bem construído. Então você consegue ver nitidamente todas as mudanças que ele vai passando ao longo do mangá, como o Death Note acaba mudando a vida dele. E o L também, que tá investigando aí, tentando capturar o Light, também é um personagem muito bom. Apesar dele estar ali trabalhando pra polícia, ele também vai ter várias questões morais bem cinzas. Esses dois personagens vão estar ali um contra o outro, eles têm visões diferentes sobre a justiça e o sistema de justiça no geral, mas mesmo assim você consegue simpatizar com os dois e torcer pros dois ao mesmo tempo. E esse mangá tem um ritmo muito frenético, as coisas vão se aprofundando e tomando proporções enormes. É muito, muito bom, é um dos meus mangás / animes preferidos. Acho que é uma ótima forma de entrada caso você não esteja muito habituado com esse formato. Foi com ele que eu consegui convencer a minha irmã a começar a assistir anime. Dê uma chance caso você ainda não tenha lido ou assistido anime. Pegue isso aqui, vale muito a pena. O próximo livro que eu tenho pra recomendar é Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. E esse livro vai contar a história de uma mulher que tá indo conhecer os pais do namorado que moram numa fazenda. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Essa é uma sinopse extremamente genérica. Isso que eu acabei de contar seria só aí a ponta do iceberg. Mas esse livro é muito difícil de dar uma sinopse e falar sobre, porque ele é bom não saber muita coisa e pegar um pouco as cegas, porque senão pode acabar estragando a história e a experiência. E eu definiria esse aqui como um livro de terror misturado com mistério. E esse aqui é um que as pessoas ou amam ou odeiam, mas algo que todas elas vão compartilhar é a confusão que esse aqui vai trazer à tona. Esse livro é quase como se fosse um quebra-cabeça, que aos poucos vai te dando as peças e você, ao final, vai conseguir montar tudo e entender de fato o que está sendo representado ali. Um dos temas principais é a questão psicológica dos personagens. E essa história tem uma atmosfera muito esquisita e assustadora, mas na maior parte do tempo você nem sabe exatamente o porquê. E eu acho esse livro muito único e fascinante. Eu lembro que assim que eu terminei de ler, eu já tava pensando que eu precisava reler. Tem também um filme da Netflix que é a adaptação desse livro, que é boa, apesar de eu ter achado um pouco pretensiosa. Mas eu aconselho muito ler o livro antes de ver o filme, porque isso aqui é uma experiência e o final é diferente. Depois eu tenho aqui 172 Horas na Lua, do Johan Harstad. Esse autor é norueguês, então não vou saber pronunciar o nome dele direito. Esse aqui foi um que acabou se perdendo um pouco no tempo. Quando saiu fez muito sucesso, mas desde então eu nunca mais vi ninguém falando sobre. Esse é um livro norueguês de terror no espaço, mais especificamente na Lua. E esse livro aqui ele se passa num futuro distante, em que a NASA vai fazer como se fosse uma loteria para escolher 3 adolescentes para fazerem uma viagem para a Lua. Cada um desses adolescentes que ganha tem uma razão diferente pra querer ir pra Lua. Só que eles mal sabem o que espera eles lá. E talvez eles não estejam sozinhos na Lua. Esse livro tem um aspecto visual que eu acho muito legal. Ele tem várias imagens que vão te situando e te inserindo melhor na história. Por exemplo, esse seria o anúncio da NASA que tá chamando aí os jovens pra participar dessa loteria. E essa seria uma planta da base em que eles vão ficar. A primeira parte do livro é um pouco mais lenta, mas depois que eles de fato chegam na Lua, as coisas começam a ficar mais interessantes. E esse livro tem alguns problemas, os personagens não são muito desenvolvidos, tem um romancezinho que é completamente desnecessário. Mas a parte do terror eu gostei, achei bem construído. E tem um sentimento muito desesperador, porque eles estão na Lua, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Os twists também são bem sutis, o que é algo que eu gosto, porque eu odeio quando
precisam esfregar as explicações na nossa cara como se o leitor fosse burro e não fosse entender as coisas sozinho. E pra mim o ponto alto desse aqui é o final, que é assustador. E pra quem tem interesse, esse tá disponível no Kindle Unlimited em português. O próximo livro que eu tenho aqui é Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse aqui é considerado um clássico moderno, ele foi escrito originalmente em 1930. É uma pena porque esse livro em português só tem edições horrorosas. Eu acho que faz muito tempo que nenhuma editora relança esse livro. Vocês podem ver que essa edição que eu tenho aqui é podre, tá toda caquética e rabiscada na capa. Essa minha edição, na verdade, eu comprei num sebo, numa rodoviária. Eu tava lá esperando o ônibus, entrei no sebo e achei esse aqui. E eu já tava querendo ler muito tempo e acabei comprando. Mas pra vocês verem como as edições novas desse livro são feias, eu prefiro manter essa edição podre na estante do que comprar uma nova. E esse livro vai contar a história de uma jovem que é bem ingênua e ela acaba se envolvendo com um viúvo e se mudando pra mansão dele. Chegando lá, ela percebe que a ex-esposa do marido, a Rebecca, ainda é uma presença muito forte na casa, apesar dela ter morrido. E aí também a gente vai ter um mistério que ronda a morte da Rebecca. Esse livro vai contar muito como a segunda esposa tem que viver à sombra da Rebecca, que foi a primeira esposa. Ele tem uma forma muito sutil de discutir sobre o papel da mulher na sociedade e também vai lidar um pouco com essa questão da rivalidade feminina. Mas eu lembro que esse é um livro mais lento, tem uma narrativa mais devagar. Tem uma coisa muito genial nesse livro, porque depois que você termina de ler, você percebe que o primeiro capítulo, na verdade, também serve como um epílogo, porque cronologicamente o primeiro capítulo é antes do final do livro. E esse livro também deu origem ao filme Rebecca, do Hitchcock, que ganhou o Oscar de melhor filme e melhor fotografia em 1941. Mas também tem uma adaptação mais nova desse livro que saiu na Netflix ano passado, com a Lily James e o Armie Hammer. E o último livro que eu vou trazer pra vocês hoje é Verity, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover é mais conhecida por escrever romance, mas aqui ela escreveu um suspense. Esse livro vai contar a história da Lowen, que é uma escritora fantasma, que vai ser chamada pra terminar de escrever uma série muito famosa, escrita pela Verity. A Verity, então, é a autora dessa série, mas ela sofreu um acidente que deixa ela em estado vegetativo. O marido da Verity, então, vai concordar com isso, e ele acaba chamando a Lowen pra ficar um tempo na casa dele, pra ela conseguir ficar no escritório da Verity, ler todos os manuscritos e as anotações que ela tinha feito pra escrever o próximo livro. Só que nesse meio tempo a Lowen vai achar como se fosse um diário da Verity e ela vai começar a suspeitar muito sobre as coisas que estão acontecendo ali naquela casa. Esse livro também tem uma atmosfera ótima, ele vai se passar numa casa em frente ao lago, tem também uma criança que tem um comportamento meio suspeito e a Lowen começa a ficar muito desconfiada de tudo que tá acontecendo. Será que a Verity tá daquele jeito porque o marido fez alguma coisa? Será que a Verity tá fingindo que ela tá naquele estado? E a Lowen começa a ficar muito imersa na história dessa família. A Colleen Hoover fez um ótimo trabalho escrevendo esse mistério, apesar de não ser algo muito da área dela. Os personagens são bem desenvolvidos e a trama é muito cativante. Tem algumas controvérsias sobre o final, mas eu particularmente gostei muito. E esse é um livro muito rápido de ler, mas que te deixa muito imersa ao mesmo tempo. Eu lembro que eu não conseguia parar de ler, eu fui lendo madrugada dentro, acabei de ler tipo 5 da manhã, mas mesmo assim valeu muito a pena. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu acho que todos esses livros que eu recomendei aqui são ótimos pra te deixar no clima de Halloween. Eu espero que vocês aproveitem o Halloween / Dia do Saci e eu vejo vocês no próximo vídeo.